mais, eu sou a Rafaela, sou psicóloga há 3 anos e me especializei em sexualidade. O projeto, ele se chama Sex Chips, foi um projeto que nasceu de um sonho que eu queria muito falar sobre educação sexual com as pessoas, principalmente pelo fato de que eu senti necessidade dentro da cidade, para a gente viver numa cidade extremamente conservadora, e isso falta informação. E quantos de vocês aqui tiveram educação sexual na escola? Alguém teve? Então, assim, eu tive, mas 1 a cada 100, pode-se dizer aqui em Anápolis, que teve educação sexual. E a educação sexual que eu tive na escola foi muito voltado sobre o que é menstruação, o que é reprodução, e nunca sobre realmente o que é sexualidade. E aí as pessoas acham que falar sobre sexualidade é falar sobre sexo. E não é só isso. Sexo está, sim, introduzido dentro da sexualidade, mas sexualidade é algo muito amplo. Ele está falando sobre seus sentimentos, sobre as suas afetividades, sobre a sua energia depositada naquilo que você quer. Dentro da psicanálise a gente fala sobre libido. E libido também remete muito à parte da sexualidade, porque é essa energia. Aquilo que a gente coloca como objetivo, né? Então, assim, eu tenho libido em ir, além de ser sexóloga, também trabalho no hospital como psicóloga. Então, eu tenho que ter energia para ir para o hospital. Então, eu preciso que a minha libido esteja alimentada, que ela esteja sendo legal, né? Então, eu preciso disso para viver. Eu preciso desse desejo para ir correr atrás do que eu quero, né? E a sexualidade, as pessoas não falam muito sobre isso. Então, as pessoas acabam tendo muitos tabus, muitos estigmas. E aí eu idealizei esse projeto nesse objetivo de quebrar mesmo tabus. Eu gosto de falar que eu sou a psicóloga de quebrar tabus, porque além da sexualidade também tenho estudado muito sobre a medicina canábica, então eu gosto mesmo do que é tabu. E esse é um evento que vai ser, para acontecer mensalmente, todo mês um tema diferente. E o tema desse mês foi escolhido por conta do carnaval, né? Saúde sexual. Amanhã começa o carnaval aqui na Flamingo, então para a gente se divertir, para a gente viver o carnaval de forma saudável. A gente não pode ser hipócrita e falar que vai pro carnaval, não vai beijar muitas bocas, que não vai transar, que não vai ser alegre e dançar e aproveitar, né? Existem várias pessoas de várias formas e aproveitam da forma como achar melhor. Então, nada como aproveitar de forma segura. Por isso o tema. E aí eu queria convidar vocês para conversar comigo também, porque eu não quero ficar falando sozinha. Para vocês, o que é saúde sexual? O que vocês acham? O que tem? Quais os temas que podem ser desenvolvidos através da saúde sexual? O que passa na cabeça de vocês? Pode ir. Eu estou no processo de entender isso já tem um tempo. Não sei se vocês todos conhecem, mas eu recebo os produtos da Lux. Que é uma marca de São Paulo voltada para sexual care. E já deve ter mais ou menos 1 mês que eu estou nessa descoberta de como passar informação para o público sobre o que é sexual care. Eu entendi a proposta, mas como que eu faço isso? O que é mesmo sexual care? Porque eles têm os produtos para antes, para durante e para depois. Tem hidratante, tem os lubrificantes em si, tem as domezinhas que induzem a libido e tudo mais. Mas eu ainda estou tentando entender o que é esse real cuidado sexual. Se é só você cuidar para não ter um machucado, você não se machucar durante o ato, como tratar depois, mas o que realmente é o cuidado sexual, todo esse processo de entender o que está acontecendo. Mas como que o que você já está entendendo sobre? Assim, eu testei os produtos e entendi que é mais você realmente entender o processo completo. O que eu gosto é um cuidado, porque eu não vou me frustrar depois, nem me machucar, ou frustrar outra pessoa, ou machucar outra pessoa. Então, eu entender o que eu gosto, o que me ajuda, o que não me ajuda, e estou nessa descoberta sobre o que é cuidado sexual mesmo. Não só do próprio ato, do meu próprio membro, quanto da minha cabeça quanto frente a isso. Eu estou caminhando, mas acho que eu estou conseguindo entender uma basezinha assim.
pelo menos para mim. A sexualidade, ela é um processo, né? Você nasce com ela, não tem como tirar ela de você, é uma necessidade básica do ser humano. Então é algo que você vai descobrindo conforme as fases da sua vida mesmo. Pode ser que o lerdo demais do 3 anos atrás não goste de uma coisa que vai gostar agora e que ache que agora está sendo prejudicial para você. Então isso é um cuidado, né? É um cuidado que você está tendo em se conhecer o que você gosta. Mas eu trouxe alguns tipos de cuidados e pensando no carnaval, eu pensei em trazer principalmente nesse primeiro momento sobre as ISTs. Né? A gente não pode deixar de falar que elas existem e desmistificar mesmo essas infecções. Na década de 80, as infecções eram conhecidas como a AIDS e sim, matavam muitas pessoas. Então isso acabou sendo conhecido de forma muito errônea. Então, naquela época não se existiam tratamentos como se existe agora. E por conta das principais pessoas que acabaram sendo infectadas pela AIDS, né, naquela época, eram homossexuais, então ficou uma forma muito preconceituosa de que só gay tem AIDS. E pelo contrário, hoje o índice de héteros cis, homens cis héteros, são muito maiores em questão de infectação de HIV. Que nós hoje não falamos mais sobre AIDS, nós falamos sobre HIV. HIV porque é uma infecção e a AIDS é uma síndrome. Então o HIV, quando não tratada, ela desenvolve a síndrome da AIDS. E a HIV hoje ela é uma infecção que ela tem tratamento. Você não cura, você não consegue tirar mais aquele vírus do seu corpo, mas você pode tratar ela e ficar indetectável, que é o que o pessoal do profissional da saúde chama hoje. Mas aí eu vou começar a falar sobre as ISTs a partir do que acontece geralmente nos processos de conhecer o outro. Então, pode falar. Quando chega já primeiro é HIV, depois adquire AIDS? Sim. E quando chega na AIDS, tem tratamento ou já não tem? O tratamento, ele é conservador. O que é o HIV, né? O seu imunológico fica mais fraco, então fica mais propenso a pegar outras doenças e aí o vírus vai comendo o seu corpo de fato e vira AIDS. Então, a AIDS, você não morre de fato da AIDS, você morre das doenças de comorbidade. Então, aparece fungos no cérebro, geralmente. É uma parte mais chata que, às vezes, quando aparece no hospital, a Gabi já vê, né? Quando aparece no hospital, é quando o paciente ele quase não cuida do HIV dele. Então, sim, e hoje, para você, o valor de indetectável é abaixo de 20. Acima de 20 você pode ainda infectar outras pessoas, abaixo de 20 você não infecta. Tanto é que existem relacionamentos de pessoas que é soropositivo e pessoas que não são. Então, é algo que a AIDS, ela realmente chega num determinado momento, a pessoa já não tem mais, o corpo dela já não tem mais resistência. Então, o tratamento vai ser dessas doenças e, às vezes, essas doenças não vão conseguir combater com a medicação. Por isso que acaba evoluindo a óbito. Mas é muito difícil isso acontecer, realmente é só quando a pessoa não quer tratar. Os pacientes que eu já recebi no hospital, os pacientes que eu já recebi no hospital, em quadro mais avançado do HIV da AIDS, eles evoluíram um quadro de necessidade de incentivar, que perderam funcionalidade física, eles não conseguiam nem sentar sozinhos, eles não conseguiam manter o corpo firme, porque vai abaixando muito a funcionalidade do paciente, a imunidade, até o corpo todo. Então, são pacientes que eles vão perdendo tudo, vai perdendo massa muscular, quando eles deixam de seguir esse tratamento, eles vão perdendo massa muscular, vão perdendo funcionalidade, vão perdendo capacidade de respirar sozinho, eles precisam de uma assistência respiratória invasiva, que é a intubação do paciente, e eles acabam evoluindo de forma mais grave até podendo chegar em óbito. E já recebi pacientes dentro do hospital
tal, e eles são portadores de HIV, eles são HIV positivo, mas que tomavam cuidado. Tomavam cuidado são pacientes que recebiam, na questão da fisioterapia, são pacientes que são funcionários, que possuem uma força muscular, que dão conta de andar, dão conta de fazer as suas atividades diárias, mas que às vezes o sistema imune dele está um pouco mais fragilizado por conta disso. Então, no caso, a pessoa que vai por AIDS não vai exatamente por AIDS, vai por uma outra doença. Vai para uma outra doença. Pode afetar o chão, pode afetar o coração, pode afetar o sistema renal, pode afetar o sistema neurológico do paciente também. E é uma parada que, como a Gabi estava falando, tratando, principalmente conseguindo identificar no início e tal, atrapalha a pessoa. Minha avó, ela era super positiva. Ela viveu até os 90 anos, assim. Faleceu não por conta disso, mas porque não identificado e tal. Atrapalhava nada. O importante da pessoa que é soropositivo, ela precisa cuidar da imunidade dela, porque a imunidade dela fica mais fragilizada. Então, ela fica mais propensa a pegar qualquer tipo de vírus e bactéria. Então, se ela cuida da imunidade dela, ela vai ter um período longo de vida, como qualquer outra pessoa. Sim, a vida continua. Não é algo que vai acabar com a sua vida. O problema está nisso. Quando as pessoas recebem o diagnóstico de positivo, elas desesperam, porque tem muito preconceito, porque tem muito tabu envolvido. Então, as pessoas se desesperam, acham que morreu, e o psicológico, nesse momento, fala mais alto. Então, não define. E preservativo é o suficiente para não passar? Preservativo é tanto interno e externo. A gente fala de preservativo interno porque existem homens trans, né, que usam esse tipo de preservativo, então não se chama preservativo feminino, mas sim preservativo interno. Tanto ele quanto a camisinha normal, elas são o principal meio de prevenção. Só que existem outras formas também, né, porque como é que infecta, né? Aí, vou falar primeiro do beijo. Como é que a gente pode pegar um IST do beijo? O beijo, a gente tem que lembrar que não existe só ISTs. Nós acabamos de sair de uma pandemia de Covid, ainda existe Covid, e existem outras doenças respiratórias que é transmitida por gotícula. Então, eu tô aqui conversando, se eu tiver com algum tipo de vírus respiratório, eu posso transmitir. A Gabi ainda consegue falar mais ainda porque ela trabalha com a parte pulmonar. Então, assim, o beijo, você está pegando saliva com saliva, então é uma forma de contaminação. Aí tem tuberculose, né? Tipo, pneumonia viral e bacteriana, também. Todas doenças respiratórias, uma gripe que seja. Tem também que é a famosa doença do beijo, que é a mononucleose, que é um vírus que você pega e ele é tipo um resfriado. Mais ou menos 60% dos brasileiros já adquiriu esse vírus. Uma vez que você adquire, você não adquire novamente. E ela é contagiosa também. Então, por beijo, você consegue pegar ela. Por isso que ela é a famosa doença do beijo. Mas ela não é tão grave assim. Não existe forma de tratamento. É só medicações para sintomas de gripe e hidratação. O importante no beijo, nessas doenças respiratórias, mononucleose e tudo, é você se prevenir cuidando da sua saúde alimentar. Então, hidratação, principalmente pessoas que vão para carnaval e passam muito tempo, tipo, embaixo do sol, sem bebida alcoólica, vai meter o louco e esquece que precisa beber água. Então, tipo, é uma forma de você estar prejudicando o seu corpo e adquirir uma infecção, uma doença. O herpes, que todo mundo já viu, eu acho, é muito conhecido também, porque é aquela famosa feridinha na boca. Então, é algo que pode acontecer de transmitir por beijo. E tem a questão do sexo oral também, porque existe o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2, que são as bolhas que tem nas genitais. Então, se você tá ali, seu parceiro ou sua parceira tá com a bolha,
Você tá no carnaval, você vai beijar alguém, você tá numa festa, você vai beijar alguém, você tá vendo que a pessoa tá com a bolha? Repensa. Beijo depois. Porque senão vai ser transmitido. E uma vez adquirida a herpes também, não tem cura. O que acontece? É um vírus que fica inativa e ela aparece quando você está desidratado, quando você está estressado, com a imunidade baixa. Então, sempre que em algum desses momentos, ela pode aparecer. Qual que é o tratamento dela? O tratamento dela existem medicações que os infectologistas passam só para reduzir a quantidade de crises ou então para ir acabando naquele momento após a crise. Então, geralmente, o que é indicado quando vai... Vou focar muito no carnaval pelo período. Mas, tipo, vou pro carnaval, eu tenho herpes. Eu sei que eu tenho herpes. Eu fiz um exame, que é Epstein-Barr, que é o exame feito, né? Não é, Salma? Você conhece, não conhece o exame? Não, então, assim, é um exame que você faz e se der positivo, você sabe que você já adquiriu e que em algum momento ela pode aparecer essa bolha. Então, o que eles indicam é que você quer ir para o carnaval, não quer ter a crise, conversa com o seu médico e aí o seu médico vai passar medicação para reduzir essa crise e aí nesse momento se você não passa. A forma de contaminação é só se existir a bolha, tanto na boca quanto no ânus, ou vulva ou pênis. Então, a gonorreia e a clamídia também são bactérias que são transmitidas por beijo, principalmente se for na garganta. E essas infecções que são transmitidas de forma pelo sexo oral e pelo beijo, ela geralmente tem sintomas na garganta e é bem parecido com sintomas gripais, de resfriado mesmo. E a clamídia e a gonorreia você consegue perceber com pus na parte das amígdalas e também com secreções, corrimentos diferentes dos normais, porque todas as mulheres têm corrimento, isso acontece mesmo, mas existem corrimentos que vocês precisam ficar atentas. Essas que você falou é igual a herpes, depois que pega não cura mais? Sempre pode não, gonorreia e clamídia tem tratamento. Aí tem cura? Tem cura. Pode? Vai ficar. Então, antes de ser influenciador digital, eu fiz um curso técnico em Química e eu me especializei na parte de microbiologia. A diferença do HIV para o herpes é um dos poucos vírus que ele consegue se alojar nos nervos. Então ele fica meio que embaixo dos nervos, e quando você... Até calor, crises de calor te fazem ter um surto. Então você tem as manchinhas, tem as bolinhas e tudo mais, e o HIV é no sangue. O tratamento do herpes ele é mais fácil e controlado, porque depois que você desenvolve a resistência, é muito comum também, você vai saber mais, a herpes hospitalar, que é muito frequente em criança, bebê e essas coisas. Sei porque demorei muito tempo para entender, mas eu tive quando eu fui criança. E foi um problema muito sério a vida toda, que eu morria de medo de voltar. Descobri que o tratamento é um dos mais simples possíveis. Se alguém tem e não tem esse conhecimento, é um medicamento tranquilo de se passar, não precisa de nada de médico, a ciclovir. Ele é um antiviral, que é uma pomadinha ou você toma um comprimido. Pessoas que têm essa parte da herpes, tem períodos mais comuns de acontecer, que é quando começa o calor, principalmente quando começa o calor, ou quando você vai voltar às aulas, que é quando você mais passa estresse ou pré-prova. Você toma uma cartela de comprimidos, são 30. Você toma todos eles um por dia, ou 2 por dia, depende de quando a sua vez ela vem muito forte. Quando você vê que você vai passar muita raiva, quando está chegando a época do calor, você toma essa cartela e ela inibe o seu sistema, mas ela leva o resto da vida. E ela só é transmissível se você tiver com a ferida. Se uma pessoa vem com você e ela tem, mas ela não está com a ferida, não tem como ela passar. Ela precisa estourar para ter um vírus. E também é a ferida da própria herpes. É da própria herpes. Não, é da própria herpes. Sim, super característica, porque você está aqui conversando comigo, daqui
meia hora você sente um incômodozinho. No outro dia de manhã ela tá uma bolha gigantesca estourada. Não Sim. tem como esconder. É aquele sapinho, conhecido como sapinho? Aquele tipo. É engraçado que é ligado diretamente com o emocional também. Sim. 100%. Esse que ele falou do hospitalar, a gente chama de herpes zoster. A gente faz muitos exames dentro do hospital para saber, e aí geralmente só descobre também quando o paciente apresenta algum tipo de sintoma visível, sabe? Ou aí faz o sorologia e descobre. E ele desenvolve muito além da feridinha ou sempre fica na feridinha? Fica na feridinha, só que aí se você não trata e seu imunológico vai ficando mais baixo, ele pode virar várias feridas. Normalmente é assim, ou em cima, ou no nariz. Mas tem caso de corpo todo. Aí tipo, igual o Bruno perguntou, é só essa ferida, só da ferida do herpes? É só essa ferida do herpes, só que como que você vai saber se aquela ali é a ferida ou não da herpes? Não sabe, não dá pra imaginar. Porque existem outros tipos de ferida que pode aparecer na boca e não é herpes. E ele também é passado por talheres, tipo em casa. Você tá em casa, você não sabe, às vezes a sua avó teve, e tá inativo, tá incubado nela e tipo, você vai lá e compartilha o mesmo tipo de talher com ela. E é coisa que o sabão resolve? Sim. Passar Não, tá bom. Mas tipo assim, bebeu do mesmo copo. Ou experimentou uma colher ali e aí contamina. Não tem como. Tem isso também que média de 96% da população já tem. Mas não manifesta. Então é uma coisa assim, é um vírus comum, que não é específico, não é igual ao HIV que você pode estar contaminado, mas você passa a vida toda sem saber, porque você não manifestou. Mas a maioria da população já teve contato, que é muita gente mesmo, e não manifesta durante a vida. E aí, tipo assim, você quer ter certeza que você já teve, faz o exame e aí descobre se teve ou não. Aí, tipo assim, a forma de tratamento é só cuidar do seu emocional e, tipo, se tiver momento aí, às vezes o problema dessa infecção é o incômodo de ter a ferida. E a vergonha, né, o constrangimento. Então, tipo, prevenir que aconteça essas crises. Mas ela não te causa nenhum tipo de doença, que é o que as pessoas acabam achando que pode ser. Aí... Exemplo básico para fechar, eu tenho, né, tem muitos, acho que temos 6, 8 anos que eu não tenho uma ferida, mas é esquisito. Eu tenho uma imunidade muito baixa desde criança. Eu peguei porque eu internava muito quando eu era criança. Mas o meu namorado faz os testes todos frequentes e ele super de boa com isso. Não aconteceu nada. E sempre que eu imagino que possa vir a acontecer, faço tratamento. Então... A minha avó tem, e, tipo, morei com ela até ano retrasado, então, tipo, ano retrasado, ano passado? Então, tipo, é algo que não tem risco para sua saúde. É só um incômodo mesmo, que vai te prejudicar se você se incomodar com isso. O sexo oral, como eu já estava falando, a herpes, né, tem também, que aí a herpes genital, é ficar de olho, pô, meu parceiro, minha parceira tá com essa bolha. Não vou fazer sexo oral nele, né, porque senão eu vou ser infectado. A clamídia, como eu falei, a questão das secreções, os homens, o pênis está com uma secreção. Não é normal o homem ter secreção, então corre e faz um exame e já começa a tratar. Gonorreia da mesma forma, gonorreia e clamídia é muito parecido. Então, os sintomas é sempre a questão da secreção, do corrimento. A sífilis é uma bactéria. A sífilis e o HIV, geralmente eles andam em conjunto. Se a pessoa tem HIV, você pode procurar, que é bem provável que ela também tenha adquirido sífilis. E aí são doenças, como o Lerdo falou, pelo sangue, ela passa pelo sangue. Por que que o beijo, o sexo oral, pode transmitir a sífilis e HIV? Você está com um corte na boca e o seu parceiro ou sua parceira também está com um corte na boca, vai ter contato com o sangue. Então aí ocorre a transmissão da infecção, da bactéria. E o HPV também ocorre também por sangue. E o HPV nós temos vacina.
Só que poucas pessoas sabem o que é HPV quando vai vacinar, porque acontece dos 9 aos 14 anos. E o HPV, ele é muito importante principalmente para as mulheres se prevenirem, porque essa vacina, ela te ajuda a não ter câncer de colo do útero. Então, é muito importante saber se você foi vacinado para HPV. O SUS disponibiliza essa vacina dos 9 aos 13 anos e para quem é portador de HIV pode vacinar também até os 60 anos de idade. Para quem não tem essa vacina e não é nenhum desses casos, desses critérios, né, de vacinação, existem de forma particular. É muito importante saber. E se vocês forem ter filhos e tiver filhos já, procure vacinar seus filhos de HPV, tanto meninos quanto meninas. É muito importante por prevenção mesmo. Porque o seu corpo, a vacina vai te dar um combate para quando tiver contato com a bactéria. Hepatite B e hepatite A... Não, hepatite B passa por sexo oral. Hepatite C, não. A hepatite B passa. É uma doença que você visivelmente pode perceber no outro, porque afeta o fígado e aí você fica amarelo. Então você pode perceber isso no outro. Não é todos que têm hepatite que é isso, gente. Essas são contagiosas. E é bom lembrar que quem adquiriu já hepatite B e C não podem fazer transfusão de sangue. Não podem fazer doação de sangue. Cura. Você fica no seu sistema que você já teve, mas você trata os sintomas, entendeu? Quando não trata também, eu também já recebi pacientes em caso grave, necessidade de ventilação invasiva do início para precisar de suporte de drogas altas, também não conta e droga para envenenada de hepatite. Por conta também às vezes de negligência de tratamento, porque a tratar não se adere, não aceita o diagnóstico, não aceita que tem que cuidar daquilo e chega numa terapia intensiva. A hepatite trata, mas não pode fazer cura, né? Mas não pode fazer transfusão de sangue. No caso, a pessoa pode ter relação, no caso, não passaria ou passaria? Ela passa se tiver contato com sangue. Igual pelo sexo oral, né? Se a pessoa tiver um corte ou até mesmo problemas de gengiva, e aí pode passar. Só pela relação não passa. Homens passa pela ejaculação. Então, se você tá com seu parceiro e ele ejaculou na sua boca e você tá com um corte na boca, aí infecta. É um cuidado por essas questões de cortes. Porque você não sabe se seu parceiro tá com um corte. Então, você não sabe se vai ter contato ou não com sangue. Relação lésbica, compartilhar toys, né, os brinquedinhos, e tiver em momentos de menstruação, aquele sangue é infectado, esse sangue ele contamina da mesma forma. Então, independente, essas ISTs é independente de raça, de gênero, orientação sexual, contamina da mesma forma. A gente não tem cara. Essa é a questão. Então, você tem que tomar esses cuidados de cuidar da sua saúde de forma total mesmo. Tipo, nós seres somos seres bio, psico, espírito social. Nós precisamos cuidar de todas essas partes. Do nosso biológico, que é a nossa saúde física, do nosso espiritual, ser suas próprias crenças, né? Cada um tem a sua, social, as suas relações com o outro, e o psicológico com você mesmo, né? Então, você cuidando disso já é uma forma de prevenção, já é uma forma de cuidado e um cuidado muito grande. Esses que é de sexo oral, sexo anal e... É que você está apontando? Não? Achei que estava perguntando. Não. Aí, essas de sexo oral e sexo anal e sexo que ocorre penetração, geralmente quase todas as STs acabam sendo adquiridas dessa forma. Eu falo muito do HIV porque é o que mais aparece e é o que não tem cura de fato
e que as pessoas têm mais tabus por conta da falta de informação. Eu gosto de falar que a gente tem que tratar o nosso preconceito primeiro, para depois querer tratar a infecção, a doença, o que for. Trata primeiro o seu preconceito, entenda o porquê que você não quer ser tratado, entenda o porquê que você não quer falar para as pessoas. O que acontece muito no hospital, principalmente quando é o primeiro diagnóstico e o paciente não fazia ideia, e geralmente são homens cis héteros, eles não têm ideia que tinha a infecção, são casados e eles acabam não querendo falar com as esposas porque tem vergonha, porque às vezes foi por uma traição. Então, assim, acaba que tá prejudicando ele mesmo e prejudicando a sua parceira. Então, esse cuidado é com você e com o outro. Porque a gente, por mais que existam as ISTs, tem tratamento, a vida continua, a gente pode não adquirir elas, né? Então, a gente precisa se cuidar dessa forma. Então, acho que eu já falei de todas. Vocês lembram de alguma outra que eu não falei? A questão da sífilis também, ela pode ser... A mulher, quando ela está gestante, ela pode passar sífilis, por exemplo, também. HIV também. Eu já recebi neném da UTI que tinha diagnóstico de sífilis por conta da contaminação com esse tratamento durante a gestação. Aí só ela se dependência de desenvolver relativamente bem, tiver um parto melhor, não é tão grave assim, mas vai ser uma coisa que vai ter que tratar no resto da vida. Sim. E aí, nesses casos, a mãe é soropositivo ou tem sífilis, elas não podem amamentar os bebês, porque acontece se o bebê durante o parto não foi infectado. Então não pode ter amamentação. Eles têm uma explicação em desenvolvimento, né, mas é por conta do leite, o leite ele se transforma em leite com o processo do sangue, né? Então é sangue que está passando, que está nutrindo. Por isso que infecta o recém-nascido. Geralmente tem que conversar com o médico, tem tratamento durante a gestação própria para isso, e aí durante o parto evitar qualquer tipo de contato do recém-nascido com o sangue e não amamentar. Mas aí tem a possibilidade de, esse caso, transmitir o neném, de não transmitir? Tem. Não é nem é sorte, é tipo assim, se tratar e fazer todo o processo, não transmite. Então, no caso, transmite por negligência mesmo? Não só por negligência. Às vezes a doença pode se manifestar, os sinais dela podem se manifestar por 2, 3 meses. Ou mais. Depende da incubação dela para você poder perceber. Mas aí, mesmo nesse período, tem a chance de transmissão. Mesmo o sintoma não aparecendo, que muitas vezes é o que acontece, você não tem sintoma de nenhum tipo de IST, e aí você está contaminando várias pessoas porque não faz exame, não sabe que tem, não tem sintoma, e aí fica... E no caso tem, por exemplo, o Covid, que são níveis, tipo assim, você está com recente ou já... A sífilis e HIV, como assim, de conta... Não, por exemplo, eu não sei, fala técnica, por exemplo, estou... De tempo? Não, às vezes o seu corpo mesmo, se está muito ou se está pouco, A carga viral. Isso, a carga viral. Carga viral. Para transmissão, ou não? Ou se está, já tem chance de transmitir. Como é que é? Tipo, a HIV, igual eu te falei, a carga viral até 20% lá, você não transmite. E aí a sífilis, ela tem estágios, mas também se tratada, não transmite. Né? Então, é o tratamento. Da amamentação, dessa parte que eu lembro quando a gente estudou lá, decorre do sangue e o leite, só que ele é a separação como se fosse fazer um exame. Quando ele sempre pedir seu plasma, eles sempre mudam, então as hemácias descem e o plasma fica por cima. Os vírus normalmente eles se alojam nas hemácias, só que o meio de transporte deles é pelo plasma, só que está tudo misturado.
quando você separa as hemácias do plasma, pode conter alguns no plasma, mas a maioria estão nas hemácias. O leite decorre o plasma e tira as hemácias, mas pode ser que aconteça de ter alguns. É baixa a transmissão, mas ela pode acontecer nesses casos de a mãe não sabe. Então você pode estar contaminado e você ainda não manifestou a doença. Você passa sem saber. Porque pode acontecer de você ter, depois de um tempo, você manifestar e seu filho manifestar de novo, desde o seu plasma. Mas você também não sabia, e a carga do plasma é bem mais baixa. Mas pode acontecer sim. Então, por isso que não é indicado ter amamentação, mas aí vai da pessoa, né? Se ela vai seguir ou não a indicação. Aí aquela hora você tinha me perguntado qual que é a forma de prevenir, é só camisinha? É exames regulares. Então, as mulheres ir nos ginecologistas recorrentemente, fazer o exame de Papa Nicolau, fazer testagens. As testagens estão de forma gratuita no SUS. Igor, você tem os dias aí, não tem? Quais são os dias? Que eu não lembro agora. O teste rápido é para HIV, sífilis e hepatite. Qualquer postinho. Mas assim, eu indico mais ir na Ozego, que é o principal. Os índices da cidade subiram, né? E só tinha na quarta e na sexta. Agora tem de terça a sexta, das 1 às 3 da tarde. E de terça, quarta e sexta, das 7 da manhã às 10 da manhã. É de graça e é rapidinho, 20 minutos. Sim. Menos que 20 minutos. É testagem rápida, então assim, você vai ainda saber o diagnóstico ali na hora. Existem também para vender na farmácia, só que é bem mais caro. É quase R$200, de 100 a R$200. E tem pelo SUS, gente. Então a gente precisa aproveitar o SUS. Nos postos de saúde existem enfermeiras cuidando principalmente da saúde da mulher. Então a gente precisa aproveitar. O Brasil é o único lugar que tem SUS. Então, imagina, se a gente não tivesse, a gente tendo que desembolsar todo o tratamento que a gente for fazer. E os homens procurar fazer exames de próstata. Sei que ninguém quer, mas é muito importante. Para quem curte sexo anal, tanto mulheres quanto homens e independente, né? Procurar proctologistas. Para estar sempre fazendo os exames para saber se tem lesão, se tem algum tipo de ferida, fissuras anais, né? E as fissuras, elas são portas de entrada para as ISTs. Então, é importante estar cuidando disso. E outra coisa que é muito importante para a nossa saúde sexual, que é a higiene. Que as pessoas muitas vezes acham que é algo básico, que é... Como que é a palavra? O óbvio. Mas existem muitas pessoas que não sabem como é ter uma higiene íntima. E mulheres, essa aqui é a medusa. Não, ninguém vai perguntar por que medusa? Porque tudo que vê fica duro. Aprendi com a Lori. Aí eu apelidei ela de medusa. A limpeza. Nunca faça limpeza no canal vaginal. O canal vaginal ali tem a sua flora, é o que protege as bactérias da sua vulva. E isso aqui que é a vagina, gente. Isso aqui é vulva, isso aqui é vagina. Como que fazer a limpeza então? Lábios externos, toda a vulva, e lábios internos. Limpar aqui, mas nunca dentro, porque isso modifica seu pH. E aí você pode contrair bactérias. Então, fazer esse tipo de limpeza. E o anal, limpeza às vezes, e um pouquinho do dedo mais profundo para fazer a limpeza ali. É muito básico, mas tem gente que não sabe. Homens, fazer toda a limpeza na cabeça. Puxa a capa e limpa toda a cabeça do pênis. Limpa todo o pênis e todo o saco. E ânus também. Isso já ajuda muito a você evitar qualquer tipo de bactéria, porque as bactérias se alojam nas sujeiras. Sim. Sim. Esse aqui eu não falei pra vocês o nome dele, é Alfredo Berinjela. Uma bactéria muito recorrente, simples, né, de combater, é a resistência bacteriana, Sim. né, que
Muito comum em mulheres. É comum e se a imunidade baixar, pode ser que se você não higienizar suas partes. Eu acho que Usar calça dentro de boa, pra limpar a região, qualquer coisa que abaixa. biquíni molhado por muito tempo. É muito importante, assim, a gente indica muito que você fique um tempo sem calcinha. Durma sem calcinha, utilize calcinhas de algodão. Eu sei, gente, tem calcinhas horrorosas. Muita coisa que eu falo aqui eu não sigo. Mas é algo que é importante, é para nossa saúde. E mulheres são muito mais propensas a ter esses tipos de bactérias, de infecções de urina. É muito recorrente porque fica ali muito tempo, cistite, né? Cistite. É muito cistite. Eu preciso de uma fono. Então, tipo, esses cuidados básicos previnem esses tipos de infecções. A candidíase tem medicação na farmácia que você não precisa de receita, que é só um remedinho para colocar dentro da vagina para fazer a limpeza ali do canal vaginal e aí já melhora. E dá muita coceira a candidíase, dor ao urinar, dor no sexo também. Gente, dor no sexo não é normal. É o ponto. Se está sentindo dor, procure alguma coisa, algum médico, procure entender o que está acontecendo. Essa questão da dor na relação. Sim, ajuda muito. Tipo, se você está conversando, você não consegue segurar o xixi, procura uma fisioterapia pélvica, que ajuda muito. Fora que você pode aprender a fazer pompoarismo e utilizar não só como saúde íntima, mas também como forma de ter uma relação sexual prazerosa para você e para seu parceiro, né? E a camisinha. Eu vou ensinar como colocar uma camisinha interna. Não sei se isso aqui é difícil e eu peguei tudo aqui, agora minha mão tá... Referência, não sei nem se você sabe, mas Tereza Belo, nossa amiga de frequentante da Casa Família, da Bike, A mãe dela. A mãe da Tereza é uma das melhores fisioterapeutas pélvicas de Goiás. Ela é muito, Eu nem sabia que tinha. Especialização de fisioterapia? Era tipo assim, eu acho que era da área de uns 20 a 25 E ela dá palestras e cursos. aulas. Ela tem uma vulva enorme de... Como é? Não ela, mas ela utiliza de uma vulva. A vulva dela eu não sei. Ela tem um. Sabe, você vai conhecer aqui de madeira? Na empresa chama de perereu. A minha mão ela tá com lubrificantes e eu não vou abrir com a boca porque não é indicado abrir com a boca. Eu já molhei tudo no trem. A tesoura. Ninguém vai abrir com a boca. Deu certo? Não, porque a vulva, ela precisa de um óleozinho pra essa, porque esse aqui imita uma pele um pouco mais real. E aí ela precisa desse óleo, e a minha mão tá cheia desse óleo que eu peguei nela. A primeira dica já é carregar uma tesoura consigo, né? Mas também tomar cuidado com a tesoura também, né? Sim, cortar onde não está o preservativo. Uma coisa que você não falou, Rafa, é sobre a higiene íntima depois do silicone. Tem muitas mulheres que não sabem que se limpam pra trás, Sim. não pra frente. E eu já conversei com muitas mulheres mais velhas, não, eu sempre fiz isso. Mais prático, né? Vai só assim. Como assim? Tem lugar que você vai que não tem uma ducha íntima, por exemplo. E aí você limpa pra frente e ali você já pegou a contaminação, porque suas pés estão todas... Importante. Escretadas de você trazendo pra ti, né? Então, tomar cuidado com isso e ficar sempre pra trás. Importante também ao fazer sexo anal, quando você penetra a parte anal e depois você vai para a parte
da vagina, você está levando bactéria. Você está levando bactéria e você está levando bactéria de fezes. E essas bactérias, elas são terríveis. Então é importante ter cuidado. Tipo, vai ter relação sexual, pega a camisinha, usou uma vez, não utiliza, gente. Camisinha não é reutilizável. Pega outra e utiliza. Então, essa é a camisinha interna. Você pega com o indicador assim e você vai introduzir até a parte de dentro do canal vaginal. Aí você pode colocar aqui para ver se tá tudo certo. Eu vou puxar aqui porque isso aqui é mais difícil, mas na sua vulva é mais fácil. E aí a penetração vai ocorrer aqui. A camisinha interna, ela pode ajudar também na prevenção de sexo lésbico, né? Não existe uma prevenção muito definida para quem tem sexo com outras mulheres, mas é uma forma de prevenir também, porque ela fica para fora. Pode utilizar ela no sexo anal? Pode, só que é importante que a vulva é mais fácil de você tirar ela depois. No ânus é mais difícil e aí para tirar às vezes pode precisar de cirurgia. Tipo, durante a penetração, seu parceiro ou sua parceira que está com algum tipo de brinquedinho vai introduzindo e ela vai indo para dentro, vai ficar preso. Então é importante que tenha esse cuidado. Talvez você não vai conseguir ter esse cuidado porque você não está vendo, mas a outra pessoa que estiver com você pode ter esse tipo de cuidado. Então teve a penetração, é só tomar o cuidado para que ela não introduza para dentro. Para tirar, girou, porque pode estar com esperma, tirou, rodou, bem fácil, enrola e joga fora. Joga fora, não reutiliza. O preservativo externo. Eficácia das ISTs? A camisinha é o mais seguro. Quando que ela não é segura? Quando você está utilizando ela de forma incorreta. Igual. Como que você utiliza ela de forma incorreta? O fato de você abrir ela com a boca, você pode estar rasgando ela, furando ela. O fato de penetração muito violenta pode acabar perfurando ela, né, rasgando. Não colocar direito. Utilizar sempre lubrificante à base de água, né, para que ela não rasgue. Camisinha masculina, você vê o lado dela, pega a pontinha aqui, você tira o ar da pontinha e vai abaixando. O ideal... Ainda grudou, não consegui tirar. O ideal é que o pênis esteja ereto para ficar mais fácil para colocar e que não aconteça esses erros da camisinha rasgar e tudo. Para tirar, seria mais fácil se ele tivesse não ereto. Mas tirou ele de forma ereta. Não faça isso que eu fiz agora. Porque senão todo o esperma e o esperma contém IST, principalmente a sífilis e HIV, tirou, mesma coisa, fecha e joga fora. É importante fechar porque a gente tem que ter cuidado da mesma coisa de caco de vidro, você jogar no lixo, sempre pensar também no outro, né? Quem é essa pessoa que vai estar pegando o seu lixo? Ela também existem formas de contaminação. Igual, muito importante, acho que a maioria aqui curte tatuagem assim como eu, né? É muito importante você, quando for fazer uma tatuagem, verificar se esse profissional está seguindo as regras de biossegurança. Porque existem contaminação pela agulha da tatuagem. Assim como pessoas que utilizam drogas que são injetáveis, também tem chance de contaminação. Teve contato com sangue, há chance de contaminação. Não tem como. Alicate de unha. Sai de lá. Sim, e muitas...
Isso ainda acontece, tipo, tem gente que não... Sim. O óbvio, ele precisa ser dito. Não tem probabilidade, tipo... Existem muitas manicures. Sabe essas manicures de bairro? Que elas... Até pessoas que fazem design, sabe? Sim. Às vezes tiram É verdade. São coisas muito detalhes, assim, que a gente precisa... São coisas que precisam de um processo de esterilização mais elaborado ou o álcool resolve? Por exemplo, na pinça. Álcool resolve, só que existe esterilização própria para que essas pessoas podem utilizar. É que eu tinha uma manicure no tempo, que ela botava tipo um forninho, um trem. Nesse quesito, doença, nesse quesito, virologia mesmo, tem que ser em autoclave. Em todo autoclave. Que é E as esse. bactérias sobrevivem na temperatura normal. O álcool não mata bactérias nesse nível assim, contato direto. Tem que ser na autoclave. É sempre bom levar, principalmente aleatório, fora do assunto, mas a maioria das infecções técnicas, o que é amputação, de pessoas diabéticas é por infecção, de mulher que foi fazer a unha, de pessoa que foi mexer na unha do dedo e contaminando tudo. A maioria desses é assim. A maioria. É porque, tipo assim, igual o álcool, ele tem só... Ele consegue chegar só num certo nível, né? Então, tipo, aquela maquininha, ela consegue ir mais a fundo. Então, tipo... Mas isso se tiver contato com o sangue que tem a infecção, a bactéria. Se caso contrário, o álcool resolve. Mas você não sabe. Você não sabe quem é, então tem que... Anda com a sua pinça, com o seu alicate. Eu acho que o acesso à informação é uma das formas também eficazes de prevenir todas essas doenças, porque é um estigma social, né? Não só as ISTs, né? O sexo mesmo é um estigma social. E o acesso à informação é como pessoas não detectáveis, você pode se relacionar, você pode ter um relacionamento, esse tipo de cuidado com alicate, essas coisas, o gancho do que ele falou lá, eu conheço pessoas que são da soro positivo, não detectáveis, que têm crianças saudáveis que não têm doença. Tipo, você foi acessando informação e sabendo que podia se curar, não se curar, né? Mas, tipo, Se tratar mesmo. Se tratar, adoecer do organismo do vírus, e vivem tranquilamente com vontade de vida. E já tem pessoas que não têm acesso a essas informações que chegam lá nos hospitais com todo o corpo imunológico, o sistema imunológico distribuído. Por isso que eu falo, é importante a gente tratar primeiro o preconceito, porque quando se fala de ST, vem na memória da década de 80, então fica nessa de que eu vou morrer, justamente a cena do Cazuza ficou muito marcado para as pessoas. E é justamente isso, porque, igual, você tá atrás desse ano, mulher, a gente conversando, tá mais velha, e ela falou, né, que era seu professor. Só que aí na hora, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, ela é muito frágil. Tipo assim, e na verdade, não, mas é a primeira coisa que vem na cabeça, que a gente lembra, né? De porcelana, não posso pegar. E às vezes é sem querer. A primeira coisa que eu nossa, essa pessoa é muito frágil, a pessoa pode ser debilitada, alguma coisa, na verdade nem é, né? Não. Tem que estar enraizado também. Esse bagulho é muito doideira. A minha avó foi o primeiro contato que eu tive assim, na minha vida. Caralho, doideira. Porque ela adquiriu, ela já era idosa. Olha que doideira. E, pô, viveu de boa, tratou desde o início, não sofreu com nada relacionado ao vírus. Mas essa ideia da fragilidade e tudo mais que a gente tem já gravado na cabeça não condiz com a realidade, é muito falta de informação. Sim, tanto na hora que ela falou, foi o primeiro pensamento meu, e depois ela continuou falando sobre isso. Não, já tinha mais de 40 anos que ela vivia com aquilo e fez super bem. Então, assim, é algo que a gente tem que quebrar na nossa mente. Sim. Isso acontece também, né, com as pessoas em contato, foi bem... Como que é? O velho... Ah, sim. Hoje existe o PrEP, e existe o PrEP por demanda e o PEP. O PrEP, ele é pré-exposição. Então, existem critérios, eu tinha esquecido de falar sobre isso. Existem critérios para quem pode tomar essas medicações.
é importante, por isso que eu falo, você quer tomar, vai no infectologista, ele vai te dar toda a informação e não precisa ter vergonha de falar as coisas para o infectologista, ele está ali justamente para te ouvir e ele não pode te julgar por nada. Então, existem indicações para fazer o PrEP e você toma medicação e essa medicação, ela te previne entrar, se você tiver contato com sangue contaminado, infectado, você não, o seu corpo já tem anticorpos para isso, né? Então, Isso tem um prazo, por exemplo, você tem que tomar, sei lá, em 2 dias. O PEP. O PEP você tem, se você teve relação sexual e você acha que pode ser de risco, então você tem de 2 a 72 horas para você começar a tomar a medicação. E o PrEP por demanda é igual, carnaval. Tô no carnaval, vou viajar, vou curtir o bloco. Tô na cabeça que eu posso ter vários tipos de relação sexual com vários tipos de parceiro ou parceira. Eu posso tomar até 2 horas antes da relação sexual essa medicação. Só que aí o indicado não, você tem que ir no médico para tomar essas medicações. Não pode tomar por vontade própria, tipo, por conta própria, na verdade. E são medicações que são disponibilizadas pelo SUS. Então, não, tá demanda. Eu falei de, tipo assim, nas UBSs tem, mas lá tem os testes rápidos, tem todo o profissional ali para te acolher no momento, mas a Uzego é uma das principais, porque é lá que é disponibilizado as medicações para quem é HIV, sífilis e tudo, porque eles fazem Como que é o nome, gente? Hã? Não, tipo, tipo análise, eles vão levantamento de dados para saber as pessoas que têm mais chance de adquirir. É muito preconceituoso falar isso? Eu acho. Mas assim, são os critérios que eles usam. Pessoas, homens homossexuais. Por que naquela época da década de 80 se falava muito de que só homens homossexuais que poderiam contrair a doença? Porque por conta da relação sexual anal, eles não utilizam camisinha, porque as pessoas acham que camisinha é só prevenção de filho, né? Então, esquece que existe ST. E porque tem mais chance de ter lesões, mais chance de ter fissuras, e aí entra em contato com o sangue. E qualquer pessoa pode ter isso. Um sexo mais violento. Recentemente a gente viu uma jovem de 19 anos falecer porque durante o sexo ela rompeu o saco de Douglas, que poucas pessoas tinham essa informação que existia no corpo humano, e ela morreu de hemorragia. Então foi um sexo muito violento que conseguiu romper isso. Mas é algo que ela viu na hora e procurou um médico? Essa pessoa, ela faleceu. Ela começou a ter parada cardíaca durante a relação sexual. Mas eu não vou ver a chegar nesse ponto, tipo, não perceber o possível, né? Pior que existe. Não, porque às vezes, por exemplo, ela estava no período menstruado ou não, no Instagram. Mas essa é a questão que está sendo discutida. Porque não se sabe se foi um estupro, se foi, tipo, se ela consentiu ou se não consentiu, que é outro fato que é muito importante sobre saúde sexual. Sim, ela morreu. E a única pessoa que tava com ela é o cara e, tipo assim, ele vai falar a versão dele. Não, mas aí se provavelmente eles já tinham uma relação, ele vai conseguir... E é um jogador de futebol. Não tinha, primeiro, que é homem e segundo jogador de futebol. Assim. Pegar um gancho rapidão, aproveitar a minha parte, tem um influenciador digital chamado Real Juninho, desde... Sim, ele ia vir. Ele ia vir. Ele é ativista na causa, ele é portador de HIV, ele ia vir, ele ia ser meu convidado especial, só que ele tá com Covid. Ai, que bom. Ele ia vir aí, tipo... Essa semana eu marquei com ele pra gente conversar sobre o evento, ele falou assim, Rafa, eu vou fazer o teste de Covid, no outro dia deu positivo.
precisaria de um sexo violento ou necessariamente de um abuso para às vezes dilacerar. Pode ser isso também? Por exemplo, ela tem alguma coisa que a parede é mais fina, mais sensível, ou em outros casos mesmo. Eu não sei sobre a parede ser mais fina, nunca vi sobre. Eu posso até procurar saber. A questão que pode acontecer é a pessoa ter pouca lubrificação, não utilizar lubrificante, e aí ir na força mesmo, e isso causa laceração, ou a pessoa ter tipo vaginismo. Qual que é o nome que você falou agora? É bolsa do quê? Bolsa de coisa. O que é isso? É o seu colo tá aqui, né? E é a parte que conecta aqui, a sua parede vaginal, o seu colo. Aí fica meio que um saco, assim, um espaço. Não é nada, é o final do seu canal. Aí foi isso que deu Se você já entendeu, quando eu descobri, pelo menos, eu fiquei muito chocado quando eu descobri que, tipo assim, a uretra masculina é muito maior que a feminina. Eu não jurava. Gente, quando eu descobri, eu fiquei chocado. E, tipo assim, 5 centímetros, não é? Uma coisa assim. Enquanto a nossa é 16, 17 centímetros. É muito diferente. Não, porque tem que passar por todo o caminho pra chegar, tipo, Freud e tal, é que nós mulheres somos castradas, né? Então, é uma parte até de explicação anatômica mesmo. E clitóris, que poucos homens conhecem, mas nós mulheres temos o clitóris, que é essa parte daqui, e eu costumo até brincar que eu consigo explicar. E ele aqui em Anápolis, ele já saiu no Portal 6, recentemente ele estava na TV em Anguera. Sim. Infelizmente ele não pôde vir. O Bruno. Infelizmente não teve, mas tudo bem. Onde eu tava? Gente, eu me perco. De consentimento. Então, tipo, a gente não tem como dizer se essa moça ela consentiu essa relação sexual violenta ou não, porque não tem a história dela. Sobre também o fato de outras doenças deixar as paredes mais sensíveis, no caso, né? Por exemplo, não precisaria de um sexo violento ou necessariamente um abuso para às vezes dilacerar. Pode ser isso também? Por exemplo, ela tem alguma coisa que a parede é mais fina, mais sensível. Ou em outros casos mesmo. Eu não sei sobre a parede ser mais fina, nunca li sobre. Posso até procurar saber. A questão que pode acontecer é a pessoa ter pouca lubrificação, não utilizar lubrificante e aí ir na força mesmo, e aí isso causa laceração, ou a pessoa ter tipo vaginismo. Qual que é o nome que você falou agora? É bolsa do quê? Bolsa de Douglas. O que é isso? Pode explicar. É o seu colo tá aqui, né? E é a parte que conecta aqui a sua parede vaginal, o seu colo. Aí fica meio que um saco, um espaço. Não é nada, é o final do seu canal. Aí foi isso que deu. Rompeu. Se você já entendeu, quando eu descobri, pelo menos, eu fiquei muito chocado quando eu descobri que, tipo assim, a uretra masculina é muito maior que a feminina. Eu não jurava. Gente, eu ficava aqui, quando eu descobri, eu fiquei chocado. E, tipo assim, 5 centímetros, não é? Uma coisa assim. Quando a nossa é 16, 17 centímetros. É muito diferente. Não, porque tem que passar por todo um caminho pra chegar. E, tipo, Freud fala que nós mulheres somos castradas, né? Então, é uma parte até explicação anatômica mesmo. O clitóris, que poucos homens conhecem, mas nós mulheres temos o clitóris, que é essa parte daqui. E eu costumo até brincar que eu consigo explicar o clitóris pelo pênis. O clitóris é a cabeça do pênis, só que ele se divide em 2. E aí fica o corpo caloso aqui. Por que mulher consegue sentir, tem muito mais zonas erógenas que dá mais prazer? Porque a parte do clitóris é toda essa parte aqui. E essa parte bem a pontinha aqui. Por isso o estímulo geralmente é feito mais aqui, porque é onde você tem um contato mais rápido. E o homem, ele não tem tanta zona erógena, até porque o corpo é muito mais músculo aqui, né? Então acaba que não tem. A mulher já tem essa proteção e é mais zona erógena.
a questão de consentimento. É uma parte muito importante sobre saúde sexual, questão de comunicação com o seu parceiro. Você falar para as pessoas o que você quer, o que você gosta, você está tendo um cuidado com você. Você está dizendo, olha, tem mais. A questão de eu não curto isso porque isso me machuca. Fazer os exames, né? A parte de exames. Tanto o casal... Hoje existem várias formas de relacionamento, né? Relacionamentos não monogâmicos. Você vai ter vários tipos de parceiro, então é importante ter essa comunicação, fazer exames regulares. E não quer dizer que relacionamentos monogâmicos não tenha, né? Pode ter sim, até porque traição tá aí, existe, infelizmente. Então é importante fazer esse cuidado com a parte de comunicar com seus parceiros sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, o que você quer, o que você não quer. Não é não, né? É a frase bem clichê do carnaval, mas não é não. E saber, após acontecer uma relação sexual que você não, de forma não de consentimento, não consensual, procurar rapidamente profissional da saúde para fazer o exame e para saber se está tudo bem com você, procurar os profissionais jurídicos também, para você ter acesso aos seus direitos, né? Existe a Delegacia da Mulher, que é própria para isso, então tá ofertado também esse tipo de atendimento. E a saúde mental. Gente, sexo, ele trabalha quase que 90% da sua mente. Se você não estiver bem psicologicamente, não tem como você estar bem em nada. Tipo, não vai ter uma relação sexual prazerosa, não vai ter uma relação com o outro acolhedor e prazerosa também. Então, cuidar dessa parte também. Não, pode ir. Eu passei por eu tive uma amiga que ela foi vítima de um abuso sexual. E depois que ela me contou isso, eu fiquei mais pensativo. Vocês profissionais da área vão falar melhor, mas vocês já acompanharam algum exame de corpo para falar sobre o quesito? Ela tinha medo de, acho que por estar recente do acontecido, de machucar. De ela sentir mais dor e se sentir mais exposta. Vocês têm algum conhecimento de como funciona o exame de corpo de delito? O exame de delito, ele acaba sendo mais doloroso porque você não tem prazer sobre isso. Então, não tem lubrificação. Então, é igual o exame Papa Nicolau, é invasivo. Ele vai coletar lá no canal vaginal o DNA, entendeu? É como se fosse o Papa Nicolau. E o Papa Nicolau, ele incomoda. Mas não é dor, ele incomoda porque você não está lubrificando, a sua vulva não está preparada para ter uma penetração. E se não está preparada para ter penetração, incomoda. É o que acontece muito no vaginismo. O vaginismo, às vezes, é adquirido de forma psicossomático, porque geralmente as pessoas sofreram um abuso e no momento que vai ter a penetração, o canal vaginal fecha, não tem lubrificação, e aí não consegue ter a relação sexual. Então, tipo, precisa lubrificar, você precisa sentir o desejo de ter a penetração para que não se sinta incômodo. Entendeu? Por isso que acaba que é doloroso, é vergonhoso, muito desconfortável, sentimento de culpa. Eu falo por experiência própria, eu sofri abuso aos 15 anos e nunca relatei isso até passar pela psicoterapia, porque eu sentia muita culpa. Porque eu falava que... Eu não falava, né? Eu colocava na minha cabeça que eu sofri o abuso porque eu fui atrás. Porque eu escolhi estar ali e a pessoa foi e fez o abuso. Não tive penetração, foi apenas sexo oral, mas é um abuso. Porque não era uma pessoa que eu sentia vontade. E isso percorre pela vida toda. É algo que atravessa e não tem como esquecer. Então, e se você não tem memória sobre isso, ela vai passar em outro momento, em outro local. Tipo,
pelo inconsciente, você vai incubar aquele momento, só que aí, tipo assim, o sintoma aparece em outro local. Seu corpo reage. Gente, muitas das nossas doenças são psicossomáticas. Uma gastrite é uma pessoa que está extremamente estressada, ansiosa. Então, é muita somatização do seu emocional. Não tem como. Por isso que é extremamente importante. E também falar que agora estou abrindo um grupo terapêutico, finalizando, né, nossa conversa. Se alguém mais tem alguma coisa para dizer? Não? Pode falar. Retornando essa questão da violência, a gente tem muito sério. Sim. Mas é muito importante que não precisa de provas. A pessoa que sofreu a violência não precisa provar nada. Às vezes a gente fica nesse imaginário, né? Como é que eu vou ter prova de algo? Só tinha eu, né? Tinha eu lá no lugar, não precisa, é só você. Ou às vezes nem você, aí não consigo. Então uma amiga fala, um parceiro fala, uma prima fala. Então é muito importante que a gente registre isso, porque... Não, pode terminar. Porque quanto mais, né, às vezes você foi abusada por uma pessoa que já fez isso com outras mulheres, mas você não sabe disso. Então é importante que você registre. E muitas vezes acontece de ocorrer o medo, né? Porque a pessoa fica com medo dessa... Muitos deles estão ali ameaçando mesmo, não conta porque senão vou atrás, vou matar não sei quem, enfim, o que cada um diz. Mas, às vezes, a maior parte dos abusos acontece dentro de casa. Então, é importante recorrer às pessoas que você sabe que vão te acolher. Criança geralmente não entende o que está acontecendo, então fica anos sofrendo aquele abuso até entender que aquilo ali é um abuso e aí não sabe para quem recorrer. Então, se você tem criança dentro de casa, seja muito acessível a essa criança para ela ter abertura para falar com você. E o que acontece geralmente, um caso que aconteceu comigo no hospital, que eu tentei correr dessa parte de sexualidade, ficar só na área hospitalar, mas não deu. Aí quando a gente estuda pra isso, não dá, a gente bate na sua porta os sintomas. Tipo, uma paciente que era uma paciente em estado vegetativo, há 2 anos, por conta de sequelas de Covid, ela sofreu abuso sexual pelo pai e engravidou. E ela era uma pessoa que ela não conversava. O único movimento que ela fazia era os olhos. Então, como que ela vai verbalizar aquilo? E aí a gente descobriu que ela estava grávida por um exame que estava fazendo ali no hospital e descobriu que ela estava grávida. E aí foi o caso que eu acompanhei, a questão do corpo de delito. E aí fez o aborto legalizado, né? Porque nesses casos é permitido fazer o aborto. E aí descobriu com o DNA que quem estava abusando dela era o pai. Então, assim, dentro de casa. E é o que mais acontece, porque é as pessoas que são mais acessíveis a você. Então, é importante ensinar a sua criança que locais que podem ser tocados, locais que não podem ser tocados, quem ela deve procurar, os professores devem estar atentos a sinais de comportamento mais recluso das crianças, porque pode ser um sinal. São detalhezinhos que só a gente precisa observar, que é importante. Eu vou estar disponibilizando no meu Instagram depois uma cartilha sobre as ISTs. E aí vocês podem ter mais acesso à informação, além da nossa roda de conversa, né? E também, que eu estava falando, eu vou estar atendendo em forma de grupo pessoas portadoras de algum IST. Então vai ser de forma presencial, até 5 pessoas. Se tiver mais pessoas para fazer esse grupo terapêutico, a gente pode conversar, mas aí a gente pode também fazer mais de um grupo, não tem problema. Então aí, se vocês conhecerem alguém que tem HIV ou qualquer outro tipo de IST, é importante que essa pessoa cuide da sua saúde mental, porque existem muitos tabus, essa pessoa às vezes não vai querer cuidar porque acha que a vida dela acabou no momento do diagnóstico. Então, cuidando da sua saúde mental, você está cuidando de você também. E compartilhar um com o outro, né, as vivências, e isso é importante.
que são vivências parecidas com eles, né? Eu não consigo falar para uma pessoa que tem HIV porque eu não tenho HIV. Eu não consigo falar como ela se sente. Eu consigo imaginar como empatia, mas não como de fato ela se sente. Então vai ser um local para essas pessoas poder falar de forma segura e aberta sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções e as suas vivências e dia a dia delas mesmo. Então, se vocês conhecerem, vou estar fazendo esse grupo terapêutico aí, aqui na casa mesmo. Vai ser aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês mês que vem. Eu vou distribuir, sim. Eu vou distribuir, sim. Eu gosto de sempre entregar brindes, porque eu acho que é uma forma de levar com você o que foi falado, sabe? Aquele afeto que foi começado aqui, você leva para casa também.